Boa tarde a todos. É com muito prazer que eu recebo vocês para esse webinar, onde estaremos falando um pouquinho sobre o Password Manager Pro ou um pouquinho mais sobre gestão de acesso privilegiado no nosso ambiente. Bem, pessoal, o Password Manager Pro é uma solução produzida pela ManageEngine, né, empresa do Grupo Zorro, está presente no mercado desde 1996, tá, com soluções focadas para IT e SIEM de um modo geral. Bem, dentro aqui das soluções que a gente trabalha, né, a AC Software é o parceiro no Brasil para poder estar revendendo, distribuindo, né, e dando todo o suporte para os usuários brasileiros aqui né, dessas soluções, ok? As soluções que a ManageEngine trabalha, né, estão distribuídas em várias áreas. Aqui eu estou destacando as áreas de monitoração e network, né, então ferramentas para monitoração de servidores, aplicações, análise de tráfego de rede, gestão de configurações de dispositivos, endereços IPs e assim por diante, né, soluções para central de suporte e service desk, inclusive aquelas levando soluções para atendendo, né, compliance com o ITIL, as soluções de segurança, como é o caso do Password Manager Pro. Você também tem aqui a gestão do Active Directory, né? Então, dentro da gestão do Active Directory, você tem o ED360, que vai te permitir fazer auditoria, tirar relatórios, delegar o acesso do Active Directory, entre outras funcionalidades. Bem, dentro disso daí, né, dentro desse mundo, a gente tem o Password Manager Plus. E o Password Manager Plus, como que ele ajuda a gente? Ele é uma ferramenta focada para gestão de acesso privilegiado. Quando a gente fala de acesso privilegiado, a gente está querendo ressaltar aqui a importância, né, que eu tenho em fazer o controle desses acessos. Ou seja, eu posso estar fazendo delegando esses acessos, delegando essas senhas, compartilhando essas senhas e assim por diante, né? Então, quando eu falar aqui do Password Manager Plus, a gente está falando em como está gerenciando o acesso, os privilégios da nossa empresa, não somente um cofre de senhas, né? A gente tem aí muitas soluções que atuam como um cofre de senhas. O Password Manager Plus vai fazer isso, mas a gente vai ver que ele tem muito mais a oferecer aqui para o nosso ambiente, né? A gente vai falar então de armazenamento e organização, compartilhamento seguro dessas senhas, reset automático dessas senhas, controle de acesso, né, do nosso ambiente, conexão direta, gravação e auditoria, enfim, né? Como que isso daí tudo vai ser agregado dentro da sua rotina? É a pergunta. Bem, pessoal, como eu falei, o Password Manager Pro, ele vai ser uma ferramenta aqui de gestão. Ou seja, primeiramente eu vou ter como fazer todas as atividades relacionadas à administração de senhas no nosso ambiente, desde a inclusão, reset, exclusão, né, delegação e assim por diante. Ele vai ser uma ferramenta, um cofre de senhas. Ou seja, ele sendo um cofre de senhas, eu sei que todas as senhas da minha organização estão armazenadas ali naquele lugar. Ele vai permitir que eu faça o workflow para a liberação dessas senhas. E o que viria a ser esse workflow? Eu conseguiria, através da ferramenta, que o meu usuário faça uma requisição para que ele tenha acesso àquela senha. Uma vez que ele fez a requisição, eu, como administrador, posso aprovar, né, e posso permitir o período, posso restringir o período que esse usuário vai ter acesso a essa senha. No final do processo, a ferramenta automaticamente vai resetar essa senha, vai gerar uma senha nova, vai armazenar essa senha nova, né? E o meu usuário vai deixar de, né, ter acesso àquele recurso que eu deleguei para ele fazer a manutenção ou o trabalho que ele precisaria fazer, né? Aqui, veja só, eu tenho também como estar fazendo o provisionamento e o compartilhamento. Ou seja, né, eu tenho como criar grupos aqui dentro da minha solução e para esses grupos a gente está delegando para os nossos usuários ou para os nossos grupos de usuário e assim por diante. Eu posso criar um grupo de recursos, por exemplo, e
configurar para que a ferramenta faça o reset dessas senhas de tempos em tempos, né? Então eu vou conseguir fazer essas atividades aqui de maneira bastante simples, né? A partir da nossa solução. Ou seja, eu tenho também a questão de acesso remoto e autologon, ou seja, eu consigo usar a ferramenta para que ela faça o acesso remoto, ok? Então, a ferramenta vai ser o nosso cliente RDP para acesso remoto. Em seguida, a gente tem a possibilidade aqui, tá, de estar fazendo, extraindo relatórios ligados à auditoria, ou seja, esse acesso remoto que a gente fez, né, a gente consegue tirar o relatório dele. Quando que fez? Quem compartilhou a senha? Quem solicitou a senha? Quem acessou a senha? Quando acessou? Então, tudo isso daí vai ficar registrado dentro da nossa base de dados e vai permitir que a gente, né, tenha mais uma fonte de informação para poder checar como que está o acesso a essas informações privilegiadas no nosso ambiente, né? Esses acessos remotos do que estamos falando, via RDP, eles podem ser gravados aqui pela nossa solução, que aí vai permitir também depois eu veja tudo o que a pessoa, a quem eu deleguei esse acesso, o que ela fez no nosso ambiente. Seja um acesso por RDP, seja um acesso por SSH, num dispositivo Linux ou num equipamento Cisco e assim por diante, Cisco iOS ou qualquer outro por CLI, né, e assim por diante. Eu posso vir aqui, né, também, e trabalhar, ter acesso a essa senha a partir do meu smartphone, a partir do meu celular, né? Isso daqui vai permitir que eu consiga, de qualquer lugar, mesmo sem estar conectado no meu ambiente, consiga checar as minhas senhas, as senhas que eu tenho acesso e poder fazer o meu trabalho, fazer o meu acesso remoto, né? Enfim, por último, a gente vai falar um pouquinho aqui, né, dessas funcionalidades de backup, alta disponibilidade e acesso offline aqui na solução, tá? Aqui é o slide mostrando um pouquinho para a gente, né, a carinha aqui da nossa interface a partir de dispositivos móveis. Então, que nem eu falei, você vai poder checar e ver esse acesso remoto a partir da solução, tá? Bem, vamos para a nossa demonstração, pessoal. Para a gente estar demonstrando a solução, né, eu preparei aqui a ferramenta. Essa é a carinha aqui do Password Manager Pro. Eu vou logar como usuário administrador, tá? Lembrando, pessoal, que quem que desejar testar a solução, ela está disponível para download, né? A gente pode estar encaminhando por e-mail o acesso para vocês, né? E aí vocês conseguem baixar e instalar essa solução no ambiente de vocês e tá fazendo, né, todo o uso, aproveitando ao máximo aí durante o período de avaliação as possibilidades aqui do Password Manager Pro, tá? Como que começa a utilização da solução? Acabei de instalar a solução. Primeira coisa, eu vou adicionar os usuários, né? Então a gente vai aqui em Admin, vai adicionar aqui Users, e aí você vai escolher como que você quer adicionar esse usuário. Bem, a licença de demonstração ela vai limitar para você adicionar 3 usuários administrativos, né? Então, para a gente fazer uso aqui do teste, eu vou clicar aqui no botão adicionar usuários. A ferramenta ela pode se integrar com o Active Directory, com LDAP, né, para estar importando esses usuários. Eu também vou poder estar importando esses usuários a partir do CSV. Quando eu for criar esse novo usuário, né, seja não importando aí da onde que a gente está trazendo essa conta, essa autenticação, veja só, eu vou escolher aqui entre 3 níveis de usuário que eu tenho disponíveis. Então, veja só, eu tenho o usuário administrador, que o que difere ele é ele poder estar, além de todas as outras funcionalidades, criando e gerenciando os usuários dentro do nosso ambiente. Depois você tem o administrador de senhas, ou seja, aquele usuário que pode entrar lá e, para as senhas dele, somente as dele, adicionar novos recursos, adicionar novas senhas e compartilhar essas senhas. E é importante dizer que um administrador não tem domínio, né, sobre a senha do outro Password Administrator, ou seja, cada Password Administrator tem uma vez que ele cadastra sua senha, essa senha fica sendo de sua propriedade. E ele vai definir como que ele quer compartilhar essa propriedade, né, no nosso no ambiente. Depois você tem outra categoria ali que seriam
os usuários, password users, propriamente dito, que é com quem eu vou compartilhar essas senhas, né? E você tem ali usuários de auditoria, que são aqueles usuários que nem acesso às senhas eles vão ter, mas vão ter acesso aos relatórios, né, de utilização, os relatórios de auditoria que a ferramenta disponibiliza para a gente. Então aqui eu vou criar um usuário, vocês verem como é fácil. Vou colocar usuário demonstração, né? Username. Eu vou especificar aqui a senha desse usuário, né? Repara só que ele tem aqui a questão da política, né? Então, dependendo da política que eu setar, eu vou precisar ser compliant na hora de criar a minha senha, aqui o meu usuário, né? Aqui eu vou escolher qual que é o tipo de utilizador, que é esse usuário, que no caso password user, né? Departamento que ele faz falta, todas essas coisas. Se eu estou importando do AD, isso daqui já vem, né? Já vem por default, já dentro do meu ambiente, pronto para mim poder estar utilizando. Eu vou colocar o e-mail para recebimento de notificação desses usuários, né? Desse usuário, para ele poder receber as notificações da ferramenta. Enfim, terminei aqui o cadastro do meu usuário, o usuário está criado, né? Então eu posso estar fazendo sugestão. Posso trocar a função desse usuário, veja só. Posso estar colocando mais ação, posso estar exportando as configurações de senha para ele, habilitando ou não acesso remoto através do dispositivo móvel para esse usuário. Se eu quero que ele autentique por 2 fatores, que é o que a gente vai estar falando um pouquinho ali mais na frente, né? Enfim. Bem, uma vez aqui continuado, eu adicionei o usuário, né? Adicionei aqui, eu tenho o administrador e agora eu vou adicionar os recursos. E aí dentro dos recursos, veja só, eu vou colocar aqui acesso ao meu servidor, né? Ao meu servidor do AD, por exemplo. Então eu quero disponibilizar o acesso aqui ao meu servidor do AD. Vou clicar aqui em adicionar recursos, vou colocar servidor AD, vou colocar o IP address dele. Qual que é o tipo de recurso que eu quero? Veja só, você pode adicionar vários tipos de equipamento e a ferramenta vai ser compatível com todos esses tipos de equipamento aqui. Eu posso, se não tiver nessa lista, eu posso estar adicionando um novo, né? Então, por exemplo, eu poderia estar adicionando uma base de dados, Microsoft SQL, Oracle, MySQL, né? Eu poderia estar adicionando uma conta aqui do Hackspace, né? Ou então da minha virtualização na Amazon, e assim por diante. Então tem vários serviços aqui que a gente pode estar adicionando já out of the box, sem nenhuma maior customização, né, para que a gente consiga fazer toda essa configuração, essa rotina. Então vou colocar aqui que eu estou adicionando uma conta de Windows, né, vai ver que aos poucos eu vou preenchendo aqui os campos, né? E aí, essa é a primeira parte, a adição do recurso. Qual que é a segunda etapa aqui, o segundo passo aqui do nosso wizard? Colocar os detalhes da conta. Então aqui eu vou colocar, né? Nome do usuário, a senha, tá? Aqui eu vou colocar ele para ele poder associar a conta com a conta de serviço e ele vai me permitir que eu faça o reset de senha. E depois para resetar a conta, né, dessa conta local, tá? Eu estou colocando aqui qual que é a conta que eu posso fazer as operações de reset. Quando eu adicionar uma outra conta nesse servidor, por exemplo, eu vou fazer isso agora. Ó, tá vendo? Eu criei aqui o recurso, né, servidor do AD. E aí eu vou colocar uma outra conta. Por exemplo, eu vou colocar a conta Augusto. Ops. Não precisa associar ali.
E aí, veja só, né? Eu tenho aqui quais são as contas que eu tenho configurado dentro desse recurso. E aí eu vou poder escolher qual conta que eu vou compartilhar com o meu usuário. Veja só, eu tenho um outro aqui, né? Eu tenho o meu AD Server, né? Eu tenho aqui o meu SQL Server, e aqui não seria o servidor, mas seria, né, o serviço do SQL, a conta para me logar no serviço do meu SQL, a gente pode estar falando um pouquinho aqui para frente. Configurado aqui o acesso a esse servidor ou, né, aos demais servidores, eu consigo já ter acesso a essa conta. Por exemplo, veja que eu tenho aqui a conta Administrator e eu quero permitir agora que o usuário Augusto, né, acesse com a conta Administrator. O que eu vou fazer? Vou vir aqui e vou compartilhar, né, esse usuário com o Augusto. Compartilhei aqui. Do servidor do AD, a mesma coisa. Venho aqui, quero compartilhar a conta de administrador. Venho aqui, escolho, né, quem tem a possibilidade de ver essa conta. Salvei. Ok. E aí eu vou logar com o usuário Augusto para vocês verem como que aparece isso lá para ele. Lá para o usuário Augusto, veja só, ele tem aqui, né, os dispositivos que ele pode acessar. E aí veja só, servidor do AD. Para servidor do AD, eu poderia estar visualizando a conta, veja só a senha, poderia estar copiando a senha, poderia estar copiando o link para acessar a conta, né? Ou então eu poderia vir aqui, ó, veja só. E se eu tiver possibilidade de alteração, poderia estar até trocando essa conta. Né? Se eu quiser testar se a senha está certa, ó, eu clico aqui em Verify Password e ele vai fazer esse teste para mim. Ou se eu clicar em Open Connection, veja só, ele vai fazer um acesso remoto, tá, dentro daquele servidor. E aí veja só, eu não estou usando a própria ferramenta, vai ser o cliente de RDP. O que é legal disso daqui, pessoal? A partir daqui, eu estou gravando tudo que esse usuário está fazendo. Então, se eu vier aqui, por exemplo, e resetar uma senha, resetar um password, toda essa sessão, o vídeo dela está sendo gravada pela ferramenta, tá? Então, tudo isso daqui vai poder ser auditado depois. Terminei de usar a solução, né? Tranquilo, sem problema nenhum, posso dar um logout e assim por diante, tá? Bem, voltando ali com o administrador, veja só, então eu tenho aqui a minha lista, né, as minhas listas de senhas. Você tem a possibilidade, né, de estar adicionando mais recursos ou editando os recursos que já tem. O que a gente fez aqui, basicamente, foi um compartilhamento de senha. O que eu poderia fazer agora é adicionar isso dentro de um workflow, né? E como que eu faço adicionar um workflow? Eu vou selecionar aqui o recurso que eu quero adicionar dentro de um workflow, e agora esse daqui vai funcionar da mesma maneira. Vou colocar aqui, ó, configurar, né, controle de acesso. Na configuração de controle de acesso, quem que são os usuários que podem autorizar o acesso? Quem que são os usuários que não precisam solicitar o acesso? Você vai poder determinar aqui também se eu quero necessário mais de uma autorização para poder permitir esse acesso. Ou quanto tempo que a pessoa vai poder ter esse acesso. Uma vez que é expirado esse tempo, o que a ferramenta vai fazer? Ela vai lá e vai, né, resetar essa senha, e aí a pessoa não vai poder mais ter acesso àquela conta, ou seja, ela vai ter que fazer uma nova requisição. Isso é muito importante. Às vezes a gente dá a senha de algum recurso para um usuário e corre o risco de estar esquecendo de alterar essa senha depois. Usando essa funcionalidade, esse risco vai ser eliminado, né? Então coloquei aqui. Se eu quiser fazer uma alteração automática, né, em determinados horários, posso estar configurando isso aqui também. Uma vez que eu fiz tudo isso, eu posso salvar e ativar. Agora veja só, para mim conseguir fazer agora o acesso nessa máquina, olha lá. Eu vou vir aqui, né, e aí veja só, lembra que antes a gente conseguia visualizar a senha aqui? Agora eu tenho que requerer. Se eu tentar fazer a sessão remota, veja só, o acesso requer uma aprovação. Viu? Então, a partir daqui, né, a gente já não vai ter mais aquela
né, aquela informação de forma automática. Quando eu quiser dar essa informação, isso, pessoal, pode valer para um servidor SQL, pode ser um website, pode ser pode ser uma sessão SSH num roteador, né? Então, isso daí, essa questão de aprovação vale para todos os recursos que a gente tem aqui no nosso ambiente. Então, eu posso vir aqui, vou selecionar, né, essa senha. Então, venho aqui, selecionei, né? Solicito aprovação, manutenção programada. E aí você dá o número da manutenção, envia o pedido. E agora eu estou aguardando por uma aprovação. Do outro lado, para o administrador, ele vai receber uma notificação de que alguém solicitou uma aprovação. Veja só, ó, ele tem uma notificação falando aqui, ó, uma requisição, né, de senha está pendente. Ao mesmo tempo, ele vai também ter recebido no e-mail dele isso daí, né? E aqui ele vai escolher se ele quer aprovar que o usuário Augusto, né, acesse o servidor do AD ou não. Clicou aprovar, né? Lá para o usuário Augusto já vai aparecer diferente. Para o usuário Augusto, veja só, ele já aparece aqui o checkout. Lembra que eu falei daquelas 2 horas que ele vai poder acessar? Ele vai poder, essas 2 horas vão passar a contar a partir do momento que ele clicar no checkout. Então, clicou checkout, ele já pode fazer o acesso remoto, né? E a manutenção que ele tiver que fazer lá no nosso ambiente. Ele quer excluir um determinado usuário, basta que ele vá lá, delete, ou faça o que ele tiver que fazer lá no servidor. Tudo isso que ele fez está aqui, está armazenado. Terminou de fazer, ele pode ir lá fechar essa sessão remota, dar um logoff, ou sair aqui. Terminou de usar, se ele quiser finalizar antes o uso, ele clica check-in. O que é importante disso, pessoal? Enquanto eu estava fazendo esse acesso aqui, o usuário Augusto estava fazendo esse acesso aqui, essa conta ficou bloqueada para compartilhamento ou acesso pelos demais usuários. Isso vai garantir o quê? Que esse acesso, essa utilização, foi estritamente feita por aquela pessoa, porque eu tenho esse relacionamento de que naquele horário não tinha mais de uma pessoa fazendo essa manutenção, né? Não tinha mais de uma pessoa fazendo esse acesso. Tá? Então, eu fico relacionado, né? Eu bloqueio aquela conta para aquele usuário enquanto ele fez o checkout. A hora que ele terminou de utilizar, ele vem aqui e faz o check-in, né? E aí a gente terminou a utilização aqui da solução. Para o administrador, em outra via, veja só. Para o administrador, ele tem lá, né, a ferramenta de auditoria, onde ele vai ver esse acesso, que é o que aconteceu, né? No que ele fez esse acesso, veja só, eu também vou poder estar visualizando a sessão dele. Então, ó, eu vou clicar play e eu vou poder assistir o que o usuário fez enquanto, né, ele acessou aquele recurso que eu dei permissão para ele. Estou vendo que ele foi lá e deletou, né, a conta. Pronto, pessoal. Agora a gente tem essa rastreabilidade. Quem usou a senha, quando usou, para que usou, né? Quando for o caso de acesso remoto ou uma sessão remota por linha de comando, a gente consegue ter esse recurso aqui, tá? A ferramenta oferece aqui também outras possibilidades, né? Por exemplo, uma vez que eu tenho esse recurso, eu posso estar colocando ele debaixo de um grupo de recursos, e eu posso estar fazendo, por exemplo, o reset em massa aí desses recursos, né? Eu posso estar editando esse grupo, posso estar extraindo as senhas desse grupo aqui em um relatório, né? Eu posso estar vindo aqui a adicionar, né, configurações em massa. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, setar, por exemplo, política de senha para esse grupo, né? E aí eu posso ter vários grupos fazer isso. Eu posso vir aqui, né, configurar um reset de senha automático para esse grupo. Gravação da sessão remota, se for o caso. E assim por diante, né? Então tudo isso daí ele vai permitir que a gente faça, né? Esses grupos a gente vai poder estar organizando ele em árvores também, para que a gente tenha essa administração feita de uma maneira mais fácil.
Bem, essas informações, então, que a gente tem, né, dentro desse ambiente, tudo ficam disponíveis aqui dentro de relatório. Esses relatórios de auditoria, veja só, eu tenho aqui do ponto de vista do recurso, dos usuários, né, das tarefas que eu agendei para a ferramenta fazer, ou que eu executei, das sessões gravadas, né, a gravação das sessões que eu posso estar visualizando. Ao mesmo tempo, também eu tenho os relatórios de auditoria. Por exemplo, eu quero tirar um relatório aqui de compliance de passwords. E aí a gente viu aqui que 4 dos meus passwords armazenados aqui não estão em conformidade com a política de segurança que eu setei para esse relatório. Né? Então veja só, nesse servidor aqui eu não tenho nenhuma violação, nesses outros 2 servidores eu tenho violações quanto a política, né? Quanto eu tenho as violações quanto o nível né, de segurança que eu setei para essas senhas. Tá? Bem, eu posso também estar tirando relatórios aqui para que a ferramenta seja compliant, né? Ou seja, que você tem relatórios já prontos de compliance com ISO 9001, PCI DSS. Então, por exemplo, se eu quero vir aqui tirar um relatório, né, de compliance, bastante fácil, clico em gerar, ele vai mostrar para mim aqui, né, toda a explicação do relatório, os gráficos, né, o status aqui, se estou violando alguma política, quais são os pontos que eu estou violando, né, e a partir daí a gente vai ter recursos para agir e atuar dentro do nosso ambiente, ok? Então tudo isso aqui é possível dentro da solução. Dentro disso, pessoal, então, a gente tem, né, a gente pode estar, então, explorando melhor, né, todos esses recursos, tá? Eu posso estar, como eu falei, gerenciando aí todos esses nossos recursos ativos. Os ativos, você vai poder estar, então, colocando, por exemplo, não só acesso a servidores, mas, por exemplo, eu coloquei aqui acesso ao nosso banco de dados, né, e dentro do acesso ao banco de dados está aqui a senha de SA, a conta, né? Então, se eu dei acesso para um usuário acessar o banco de dados por aquele determinado período, ele acessa, no final do acesso eu consigo fazer o reset automático de senhas, né? Então, a gente tem uma série de aplicações, né, uma série de sistemas que são compatíveis com o reset de senhas, que a gente pode estar passando para vocês depois, um momento posterior de suporte, poder estar fazendo esse acompanhamento. Outro ponto importante aqui da solução para a gente falar é a questão da segurança dos dados, né? Bem, desde o acesso aqui à solução até como que é a disponibilidade da solução, uma vez que ela carrega aí as chaves, né, para o nosso ambiente. Então, o que eu posso, né, tá levantando aqui para vocês? Bem, pessoal, a solução ela tá disponível, tá? Ela tem uma ferramenta que chama duplo fator de autenticação, né? Ou seja, para que a pessoa adentre a solução, eu tenho como cobrar da pessoa mais do que somente a senha para poder entrar aqui, seja a senha do AD ou a senha de conta local. Eu posso, né, se eu tiver algum desses outros serviços, eu posso estar integrando esses serviços. Google Authenticator, por exemplo, Token RSA, ou então eu mando a senha por e-mail, ou seja, a pessoa, quando ela quiser acessar a ferramenta, ela tem que checar o e-mail dela, ver a senha que a ferramenta mandou para ela, mais a senha dela. As duas combinadas vão dar acesso à ferramenta. A mesma coisa do autenticador do Google, né? Ou seja, se a pessoa só vai conseguir acessar a conta se ela tiver com o celular dela em mãos, token RSA e assim por diante, né? Então eu posso estar utilizando posso estar utilizando um desses componentes aqui para poder estar garantindo essa segurança, para poder estar garantindo esse acesso, tá? No nosso ambiente, tá garantindo esse acesso de uma maneira fácil, prática aqui dentro do nosso ambiente, ok? Também, o que eu posso estar colocando aqui, né? A gente pode estar acrescentando, né, aí do ponto de vista de segurança, a possibilidade que a ferramenta tem de integração, né, com ferramenta de chamados.
Ou seja, para que eu tenha uma solicitação de senha, esse daí tem que ser aberto antes de um chamado. E aí eu tenho a integração com a nossa ferramenta de chamados, ou seja, a ferramenta de chamados é quem vai fazer a requisição para a nossa permissão de acesso em senha. Então, nossa ferramenta de chamado Service Desk Plus prevê aqui esse tipo de integração, né? A gente consegue fazer esse tipo de integração aqui na solução. Outra coisa que a ferramenta também oferece, né, aqui que a gente vai poder estar utilizando então certificados, né, para as contas. A gente vai poder estar acessando essas contas de modo offline através do nosso smartphone ou do tablet, ok? E a gente também vai poder, né, aqui dentro do nosso ambiente, tá? Está configurando vários outros pontos, né, como o backup, né? Esse backup a gente pode também configurar esse backup um live backup, ou seja, esse backup feito em real time e a gente não vai perder nada do que foi feito da solução. A ferramenta ela é disponível, ela é disponibilizada para ser utilizada em alta disponibilidade, né? Ou seja, eu tenho um servidor de failover, se eu não conseguir acessar por um, ele vai, né, vai permitir o acesso aí por outro servidor, tá? Então tudo isso daí vai garantir o quê? Vai garantir que eu consiga ter o máximo de disponibilidade possível aqui na nossa solução, tá? Bem, seguindo isso daí, né, a gente também vai poder estar colocando agentes, né, nos nossos dispositivos. Esse dispositivo vai ajudar na tarefa de reset de senha dos nossos servidores Windows ou Linux, né? Então a gente vai poder estar utilizando dessa maneira também, tá? E a ferramenta permite o uso de single sign-on, ou seja, o usuário já entrar logado na solução, se esse for o entendimento aqui do nosso, né, da nossa administração. Tudo isso daqui, pessoal, toda a solução, né, o que ela oferece aqui para gente, ela tem, lógico, ela é representada aqui, ela é comercializada, ela é produzida pela Mandy Engine, e aqui no Brasil ela também é comercializada pela AC Software, né? Então a AC Software ela tem know-how, expertise para poder estar tá dando suporte para o usuário, seja ele que esteja avaliando a solução ou que já tem a solução, né? Uma vez que a solução for adquirida, você tem o suporte nível 1 em português aqui no Brasil, com a C Software, né? E o suporte do fabricante em cima disso, né? Que ele vai poder estar aí resolvendo problemas mais profundos que, porventura, se ocorrer, né, a gente tem essa garantia aí do nosso fabricante, tá? O suporte ele é feito por e-mail, telefone, o atendimento, né, seria remoto, com conferência web, com chat de voz, né? E tudo isso daí com disponibilidade que a gente está usando aí, para a gente estar colocando usuários remotos, né? Para poder estar fazendo esse acesso remoto para que esses usuários possam estar ajudando, sendo ajudados aí, sendo acompanhados de perto pelo nosso time. Tá? Sobre o licenciamento, pessoal, a solução ela prevê aqui 3 níveis de licenciamento, né? As versões são Standard, Premium e Enterprise. Né? A versão Standard contém as funções mais básicas, como a notificação de auditoria, a política de senha, repositório de senhas, né? Acesso offline, backup e disaster recovery, né? Então ele permite aí você ter tudo isso. Quando eu vou para a Premium Edition, ele já vai acrescentar para mim aquela atividade que a gente viu ali de workflow com reset de senhas para esses vários sistemas que a gente falou, né? Então Linux, Unix, Cisco, HP, Juniper, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, LDAP, assim por diante. Né? Eu tenho aqui a verificação de sincronização de senhas, né? Eu tenho a possibilidade de trabalhar com API. Inclusive, pessoal, se vocês têm alguma aplicação desenvolvida interna, você pode também estar utilizando a ferramenta para se autenticar através do PMP, através da API que ela oferece, né? Depois a gente tem a versão Enterprise Edition, que na versão Enterprise Edition eu vou poder estar adicionando aí, né, nela, aí
a possibilidade aqui de integração com ferramentas de CIEM, ou seja, uma vez que, né, uma pessoa requer um acesso, realiza um acesso através da solução, ela pode estar mandando um trap, um syslog, tá? Isso daqui é um recurso bastante útil aqui dentro do nosso ambiente. Uma vez que você vai mandando um trap ou syslog, facilita bastante qualquer correlação de evento, né? E a gente está achando aí alguma anormalia, alguma anomalia dentro do nosso ambiente, tá? Enfim, relatórios customizados, né? Aqui eu vou ter também a integração com sistemas de tickets que a gente comentou e assim por diante. Preços para como que funciona esse licenciamento? Esse licenciamento é feito por número de administradores. Uma vez pode ser por subscrição ou perpétuo. O número de usuários ele é ilimitado, mas o de administradores não é ilimitado. Aqui está errado, ficou errado, o número limitado de administradores não é administradores, é o número limitado de usuários. E aí veja só, você tem aqui, né, a ferramenta, a versão Standard partindo de 495, a versão Pro partindo de 1195 para 5 administradores e a versão Enterprise partindo aqui de 2.995 para 10 administradores. Pessoal, sempre que vocês tiverem alguma questão, que vocês quiserem baixar o software, tá, e testar, a nossa equipe está à disposição. Vocês enviando para nós por e-mail, podemos estar disponibilizando, né, esse atendimento. Podemos disponibilizar a instalação remota no ambiente de vocês, tá, para que você possa verificar o quanto a ferramenta pode estar agregando aí no seu dia a dia. É uma ferramenta bastante acessível, que eu tenho certeza que uma vez implementada, vai aumentar em muito a segurança da informação no ambiente de qualquer empresa, inclusive a sua. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Ou para comprar, cotar ou solicitar suporte na ferramenta, você pode estar enviando para vendas@acsoftware.com.br ou ligando diretamente para o 011 4063 9639. Tá? Gostaria de agradecer a todos pela presença e aguardo até nossa próxima reunião. Obrigado.